E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo as recomendações de saúde. Assim você cuida de si e do próximo. E eu sempre falo isso porque eu me importo com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo e tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente. Meus amigos e minhas amigas, chegamos à nossa 10ª aula do módulo Foto e Vídeo. E assim como eu fiz na 10ª aula da faixa etária de 11 e 12 anos, com vocês vai ser a hora de fazer aquele testezinho, não é mesmo? Então, solta a vinheta. Meus amigos, vamos começar o teste das 10 questões para saber se você andou prestando atenção e entendeu tudo o que eu quis dizer sobre foto e vídeo. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? No olho humano, a pupila controla a quantidade de luz que entra em nossa visão. Na câmera, o componente que exerce essa função é o A. Obturador, B. Película, C. Lente ou D. Diafragma. E aí? Qual a sua resposta? Resposta certa, resposta de letra D de dado, o diafragma. Apesar de você poder pensar que é o obturador, pelo tempo que ele fica aberto recebendo isso, na verdade, quem tem a função de bloquear e liberar luz é o obturador. Agora, quem faz a quantidade de luz, ou seja, o quanto que isso vai abrir ou fechar, é o diafragma. O obturador, ele é uma placa que interrompe e libera a luz. Já o diafragma é aquele que parece a nossa pupila, que abre mais ou fecha mais para deixar a quantidade, quanto de luz vai entrar a hora que esse obturador liberar a entrada. Tudo bem? Então vamos para a próxima pergunta. Questão de número 2. E lembrando que, se você ainda não conseguiu pensar na resposta, pausa o vídeo e depois você solta para continuar. Tudo bem? Senão o vídeo fica muito longo, só deixa muito tempo para você ver qual resposta é certa. Ok? Então vamos lá. Questão de número 2. A maior foto do mundo tem quantos pixels? Eu apresentei em vídeos passados, lá no comecinho. Letra A. 195 milhões de pixels. B. 195 bilhões de pixels. C. 56 bilhões de pixels ou D. 164 bilhões de pixels. A maior foto do mundo tem quantos pixels? Eu mostrei em vídeo duas fotos gigantescas. Uma que era a maior foto panorâmica e a outra que era a maior foto do mundo, que era lá na China, em Xangai. Lembra? A maior foto do mundo tem 195 bilhões de pixels, ou seja, 195 bilhões de quadradinhos pequenos que formam uma imagem. É claro que não foi apenas uma foto registrada, tá? Foram várias fotos que se montaram, que montaram elas uma do lado da outra para dar essa foto gigantesca de 195 bilhões de pixels. Se você está com curiosidade de ver novamente, ou se você não viu, de ver essa imagem, procure em vídeo passado, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Questão de número 3. Essas imagens aqui em cima são fotografias do tipo... Eu cheguei a apresentar vários tipos de fotografia profissional. Essas duas se encaixam em qual tipo de fotografia, respectivamente? A. Fotografia social e jornalística. B.
Fotografia publicitária e fotografia artística? C. Fotografia social e fotografia documental? Ou D. Fotografia social e fotografia de retrato? Resposta certa, resposta de letra C de casa. Fotografia social e fotografia documental. Veja que na primeira foto aqui à esquerda é uma celebração de algum evento social, né? Pode ser de um aniversário, festa de fim de empresa, né? Final de ano de empresa, alguma coisa está acontecendo de um evento social, então registra uma fotografia social. Já nesses carinhas aqui é uma fotografia documental, eles estão documentando a vida desses meninos na tribo, ok? Poderia se confundir com uma foto jornalística em alguns casos, mas nesse caso fica bem claro que é uma fotografia documental, porque afinal é uma tribo lá na África, eles é uma tribo que não tem muitos recursos, principalmente tecnológicos, então não foi uma fotografia feita em família, foi alguém de fora lá registrar, documentar isso. Tudo bem? Então, próxima pergunta. Questão 4. A temperatura de cor permeia entre quais tipos? A. Quentes, neutras e frias. B. Quentes, mornas e frias. C. Quentes e frias. Ou D. Super quente, quentes, frias e super frias. Eu mostrei, quando disse sobre a temperatura de cor, quando eu expliquei o que é a temperatura de cor, eu mostrei que elas permeavam por alguns tipos. Elas saíam de um tipo de temperatura para outro e permeava por 3 tipos. E a resposta certa é a resposta A. Ela permeava entre as cores de temperatura quente, neutras e frias. Ok? Tá com dúvida? Vai lá no vídeo passado e dá uma olhadinha sobre temperatura de cor. Próxima pergunta. Questão de número 5. Qual o nome da teoria utilizada para compor e organizar melhor uma imagem em seu quadro? Letra A. Teoria dos quadros. Letra B. Regra dos quadros. C. Teoria dos terços. Ou D. Regra dos terços. Eu mostrei em vídeos passados que existia uma teoriazinha ali para melhorar o enquadramento, né? Para criar, compor uma imagem melhor, mais agradável de se ver. Você lembra disso? Você assistiu esse vídeo? Se não assistiu, tem que assistir. E aí, resposta certa, resposta? Letra D de dado, regra dos terços. Apesar do nome ser uma regra, ele não é uma regra, ele é uma teoria, onde você vai compor melhor o enquadramento desses assuntos dividido em terços, lembra? Terço de cima, terço do meio, terço de baixo, terço da direita, terço do meio e terço da esquerda. Por isso que a gente coloca aquela grade na tela do celular ou da câmera digital para fazer esse enquadramento melhor, respeitando essa regra dos terços. Vai assistir o vídeo sobre a regra dos terços que você vai gostar. Próxima pergunta. 6. No celular, a câmera traseira e a câmera de selfie têm as mesmas configurações e opções? A. Sim, pois o software é o mesmo. B. Sim, pois a capacidade é a mesma. C. Não, a câmera de selfie só tem uma função. Ou D. Não, existem mais configurações e modos na câmera traseira devido à sua capacidade. E aí? Qual a resposta certa? A câmera de selfie tem a mesma capacidade da câmera traseira? Não, a gente sabe que a câmera traseira é sempre melhor devido ao hardware, né, ao tamanho da lente, de todos os componentes que colocam na parte traseira. Enquanto na câmera de selfie, na câmera frontal, pela posição, tem um hardware, componentes menores de menor capacidade para seu celular ter um tamanho menor. Senão ia ficar um celular muito grande, não é mesmo? Então a resposta certa, a resposta D de dado. Não,
Existem mais configurações e modos na câmera traseira devido à sua capacidade. Até porque, imagina só como você vai fazer uma foto panorâmica utilizando a câmera de selfie. Você não está enxergando para fazer a foto assim. Então, a câmera traseira, devido à sua capacidade e o visor está para você, no caso, vai ter mais opções, mais modos do que na câmera de selfie. Próxima pergunta. Questão 7. Nas configurações manuais da câmera do celular, não é possível alterar o tempo de obturador. A. Verdadeiro. É possível alterar apenas foco, temperatura de cor e ISO. B. Falso. É possível alterar a velocidade do obturador e todas as demais configurações. Letra C. Falso. Apenas se as câmeras possuírem mais de 10 megapixels. E D. Falso. Apenas celulares com câmera dupla na parte traseira são capazes dessa configuração. Resposta certa, resposta B de bola. Falso. É possível sim alterar a velocidade do obturador e todas as demais configurações. É claro que pode ter celular um pouco mais antigo, que não esteja atualizado, que não tenha todas as funções. Mas, em grande maioria, na maior porcentagem dos casos, a gente está vendo que é possível sim trabalhar tempo de obturador, foco manual, ISO, exposição, temperatura de cor, todas essas configurações de forma manual na câmera do celular, não é mesmo? Então, resposta certa, resposta B. Vamos à 8ª pergunta. O que está de errado com essa imagem? Então eu tirei foto aqui, ó, do meu amigo Elvis, que vocês já conhecem, já viram em vídeo passado. E o que está errado nessa foto? Analisa essa foto, o que está errado nela? Letra A. Foco e temperatura de cor. B. Foco, tempo de obturador e o ISO. C. A temperatura de cor. Ou D. Foco, temperatura de cor e exposição. O que está de errado nessa foto aí? Conseguiu analisar já? Então, a resposta certa, a resposta C de casa. A temperatura de cor. Veja aqui do lado a foto apenas com a temperatura de cor corrigida. A imagem está focada, está recebendo a luz adequada, mas está com a temperatura de cor errada. Aqui está com a temperatura de cor correta. Ok? Então vamos à 9ª pergunta. Profundidade de campo é A. É a posição de objetos em distâncias diferentes. B. Detalhar o foco de um assunto em profundidades diferentes, em distâncias diferentes. C. A forma de enquadrar diferentes objetos. Ou D. É a distância focal total que a lente de uma câmera é capaz de alcançar. E aí? Qual a resposta certa? Resposta certa é a resposta de letra B de bola. Profundidade de campo é você detalhar o foco de um assunto em profundidades diferentes e distâncias diferentes. Lembra que eu já mostrei que se você tem um objeto numa profundidade, numa posição, e outro está um pouco mais afastado, você consegue dar o foco neste objeto e esse ficar desfocado, ou ao contrário, esse fica focado e esse desfocado. Então a profundidade de campo é você conseguir trabalhar o foco em diferentes posições para dar destaque a qual assunto você quer. Tudo bem? Então vamos à última pergunta, a pergunta de número 10. Qual o elemento mais importante de uma foto? Letra A. A quantidade de pixels, pois quanto mais, melhor vai ser a definição da foto. B. O enquadramento dos assuntos. C. A luz. E D. O olhar do fotógrafo. O que é mais importante? Qual elemento é o mais importante para uma foto? É claro que o elemento mais importante para uma foto é a luz. A luz é a coisa mais importante para uma foto.
Sem luz não tem foto, sem luz não tem imagem, sem luz você não enxerga, a câmera não registra. Então a luz é o elemento mais importante de uma foto. Luz é imagem, imagem é luz. Ok? Meus amigos e minhas amigas, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Não lembrou de algum assunto que a gente perguntou aqui? Vai na nossa playlist aqui, assiste os vídeos e tenha a certeza de que aprendeu tudo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Continua se cuidando. Um grande abraço. Tchau!